Graça e paz, queridos, amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, no Evangelho de Jesus, no qual escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 45, a partir do 45, o tema é, Jesus anda por sobre o mar. Evangelho de Jesus, no qual escreveu Marcos, capítulo 6, a partir do 45. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar diante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Diga comigo assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém, receba essa palavra, queridos. E subiu para o barco, para estar com ele, e o vento cessou. Queridos, como são as tempestades da vida? O mar da Galileia era famoso por suas tempestades. Todos nós sabemos que em algum momento da nossa vida nós vamos enfrentar uma tempestade. Talvez você está aqui nessa noite e você está enfrentando uma tempestade na sua vida. Ou você está vivendo um momento em que as consequências da sua tempestade têm te abalado. A grande questão das tempestades, irmãos, é que ela não nos avisa. Ela não te liga. Ela não manda um telegrama. Ela é inesperada. Ela chega quando você menos espera. E às vezes a gente não tem estrutura para vencer essas tempestades. E além de ser inesperada, essa tempestade também, irmãos, ela não vem de longe, ela vem de perto. Os discípulos conheciam o mar da Galileia como a palma de suas mãos. As tempestades, elas vêm de perto. Às vezes é uma enfermidade, você vai ao médico, você está bem, você sente alguma coisa, chega lá, o médico fala assim, você tem um problema, e é sério, e aquilo ali abala a sua estrutura, é uma tempestade. Às vezes é o marido que muda de uma hora para outra, a esposa que muda, às vezes é uma traição, que tira o chão de debaixo dos seus pés. Às vezes é um desemprego, você estava tão bem naquela empresa, e de repente você é mandado embora. Às vezes é um filho que está nas drogas, se desvia. Essas enfermidades, essas tempestades são inesperadas e vêm de perto. O texto diz, queridos, que os discípulos passaram horas amargas de grande desespero, esperando por Jesus. Mas Jesus não chega. E a tempestade se agrava. Sabe qual é uma das maiores tensões da vida? A demora de Jesus. A demora de Jesus. O texto diz, a Bíblia diz que Marta e Maria eram amigos de Jesus. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. E Lázaro ficou doente. E aí elas mandam chamar Jesus, porque Lázaro está doente. E alguém chega e diz, Jesus, Lázaro está doente. E normalmente nós temos pressa em socorrer aquele que nós amamos. Mas a Bíblia diz que Jesus demora a chegar.
Jesus demora por 4 dias. E quando Jesus chega, eles já sepultaram Lázaro. Tinha 4 dias que ele estava sepultado. E aí Marta vai ao encontro de Jesus, abraça Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A demora de Jesus abre uma ferida na sua alma. As suas lágrimas não foram enxugadas. O seu irmão não foi poupado. Ela está tão machucada que ela não pode crer na intervenção de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo: a sua demora fez com que eu perdesse o meu irmão. A Bíblia fala em Juízes que em um certo momento, na época dos juízes, houve uma grande fome na cidade, em Belém. E ali, queridos, uma fome terrível. As pessoas estavam morrendo, gado estava morrendo. E Elimeleque, a Bíblia diz que esse homem não sabia mais o que fazer. E esse homem chamou a sua esposa Noemi e disse assim: vamos sair daqui, vamos embora. E eles decidiram ir para Moabe e foram para lá. Mas quando eles chegaram nessa outra cidade, lá, ao invés de encontrar comida, ele perdeu a própria vida. Perdeu, e os 2 filhos que eles tinham morreram. E essa mulher um dia volta para a cidade, e alguém chega: Noemi morreu. Ela disse: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou amargurada. Sabe, queridos, a demora de Jesus muitas vezes nos faz tomar decisões precipitadas, que arrebenta com as nossas vidas. Quantas vezes o maior drama que enfrentamos não é a tempestade, é a demora de Jesus. Você clama, você grita, você olha na esquina para ver se ele vem. Vai lá Marta, vai lá Maria, olha na esquina, olha se Jesus está vindo, e ele não aparece. Sabe, queridos, os discípulos enfrentaram outra tempestade naquele mesmo mar, em Marcos 4:35, mas Jesus estava com eles. Agora a tempestade chega, e eles gritam por socorro. Eles gritam, eles estão no mar, uma tempestade terrível, Jesus não chega. E a única voz que eles ouvem é o barulho do mar batendo no barco. A única voz que eles ouvem é a voz do vento. E eles gritam, e eles gritam. Sabe, queridos, o silêncio de Deus, muitas vezes, faz mais barulho nas nossas almas do que a própria tempestade. A demora de Jesus, agora é o silêncio de Deus. Quando Deus fica em silêncio, a voz da dúvida grita dentro de nós. E você diz: por que eu estou sofrendo? Por que esse negócio não passa? Por que essa luta não vai embora? Por que Jesus não vem? Eu estou clamando, eu estou gritando, e eu não ouço a voz dele. A noite era dividida pelos judeus em 4 vigílias, de 18 às 21 horas, das 21 horas, 0 horas, das 0 horas, 3 horas, e das 3 às 6 da manhã. Os discípulos entraram no mar, no cair da noite, e às 3 da manhã, eles ainda estavam remando. Eles estavam no meio do mar, no centro do problema, no lugar mais fundo, mais perigoso, sem sair do lugar. Eles estavam encurralados, eles estavam na escuridão. Eles remaram a noite inteira, e Jesus não chegava. Eles gritavam, eles pediam por socorro, e nada, queridos, estavam encurralados. Eles estavam sendo dominados pela própria tempestade. Não é eles que conduziam o problema, era o problema que os conduzia.
Era o barco, era o vento, era a tempestade que levava o barco para onde queria. Eles não tinham controle, eles não tinham uma lanterna, eles estavam numa escuridão, no meio do mar, no maior perigo. O que fazer agora? O que fazer agora? Quando o Titanic afundou, os músicos que tocavam abraçaram um ao outro, disseram assim: foi muito bom tocar com você. Talvez eles se abraçaram e disseram assim: foi muito bom, João, foi muito bom pescar com você, mas não tem mais jeito, Jesus não vem, Ele não ouve a nossa voz, e não tem mais jeito, o que fazer? Sabe, queridos, Jesus vem ao nosso encontro, mesmo que seja na quarta vigília da noite. O Senhor vem ao seu encontro, mesmo que seja no último momento, na quarta vigília da noite. Jesus não vem quando você pede, Ele vem, queridos, quando é preciso. Ele vem no último momento. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus não impediu que ele fosse jogado na cova dos leões. Ele não impediu nada disso, mas no momento certo, ele chegou e fechou a boca dos leões. Ele não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem jogados na fornalha de fogo, mas no momento certo, no último momento, aparece o quarto homem e os livra. Jesus, queridos. E o que me impacta aqui, que o texto diz que de repente eles estão no momento final da vida deles. Sabe aquela tempestade que aparece na sua vida e você diz: não tem jeito. É assim que eles estavam. E de repente aparece um clarão. E no primeiro momento eles pensam que é um fantasma, eles ficam com medo, aterrorizados. E Jesus disse: não tema, sou eu. Sabe, queridos, tem momentos na nossa vida que a tempestade é tão grande, que a gente perde o controle de uma forma, que a gente começa a acreditar até em coisa que não existe. Fantasma não existe, a gente começa a acreditar em fantasma. Você não consegue perceber a intervenção de Jesus. Você no momento, você não crê na intervenção de Jesus. Você começa a crer em coisas que não existem. Jesus é aquele que intervém. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que liberta. Tire da sua cabeça que não tem jeito. Isso é um fantasma que está te rondando. E sabe o que me impacta aqui, que mexe comigo? Que Jesus, pastor, Ele vem andando por sobre a tempestade. Ele vem andando por sobre as águas. A tempestade que assolava os discípulos não pode tocar os pés de Jesus, porque Ele é aquele que caminha sobre as águas. Ele é aquele que caminha sobre a tempestade. Ele não só anda sobre as águas, mas Ele faz a tua tempestade o caminho para chegar até você. Nessa noite, Ele está fazendo das tempestades que você está vivendo o caminho para chegar até você. Queridos, as mais ricas experiências da vida são vivenciadas no vale da dor. Nos maiores momentos de luta de Davi, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Nos momentos mais difíceis da vida dele, o Senhor apareceu e deu vitória para ele. Quando ele atravessou aquele vale, ele enfrentou Golias. Todos pensavam que ele ia cair. Todos pensavam que ele ia morrer. E naquele momento, o Senhor deu a vitória para ele. Sabe, queridos, Jesus vem para acalmar as tempestades. E o mais interessante aqui, que quando Jesus chega, eles estão afobados, eles estão com medo.
Jesus chega e fala assim: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Interessante que a primeira palavra de Jesus não é ao mar, mas é aos discípulos. Os discípulos estavam apavorados com a tempestade, e ele não dá uma palavra à tempestade, ele não acalma a tempestade, ele dá uma palavra para os discípulos: não tema, sou eu. Jesus percebe aqui, queridos, que a tempestade interior era maior que a tempestade exterior. Jesus tem de bom ânimo. Eu os vi enquanto eu orava. Eu os vi enquanto vocês eram atingidos pela tempestade. Eu estava orando, eu estava esperando o momento certo para intervir na vida de vocês. Lembra de José? Quantas vezes aquele homem clamou por Deus? Quantas vezes aquele homem chorou: Senhor, tinha uma promessa, um sonho sobre a minha vida. E de lá para cá, só tempestade, só luta, só luta. E as coisas não melhoram, as coisas não vão para frente. Eu estou nessa prisão. 2 anos depois de estar na prisão, Deus o tirou dali e o tornou governador do Egito. Sabe, queridos, Deus precisa trabalhar e tratar primeiro o seu coração. Se ele tira José, antes ele não seria nada. Ele está usando a sua tempestade para caminhar até você, para preparar você, para te dar estrutura. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida é muito grande. É muito grande. E ele precisa nessa noite dar estrutura a você, preparar, tirar essa tempestade interna de você. Queridos, tem gente sofrendo até hoje por causa de consequências de tempestades. Jesus está dizendo: tem de bom ânimo, sou eu. Jesus chegou e Marta e Maria estavam em prantos. E aí Maria vem, Marta vem depois, e Jesus os abraça. As abraça e diz assim: onde foi que vocês colocaram o morto? E ela diz: Senhor, não tem mais jeito, ele já morreu tem 4 dias. Elas estavam chorando, queridos, elas estavam angustiadas, com o coração apertado, amarguradas. E Jesus disse assim: vamos lá, vamos lá. E Jesus disse: vamos lá. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso todas as coisas. Jesus, antes de realizar o seu milagre, ele precisa tratar primeiro da sua dor interna. Você precisa entender que ele é na sua vida. Eu estava falando com o irmão aqui, abençoado Roberto, e ele falando para mim do pai dele. E eu falei para ele: muitas vezes eu passei por isso, queridos. Pela perda, eu perdi minha mãe e foi terrível. Eu orei, eu gritei, e Jesus não veio, e Jesus a levou. E Jesus me preparou e disse ao meu coração: muitas vezes o que Jesus fez com a minha mãe, fez com o seu pai. Jesus muitas vezes não nos livra da morte, mas nos livra na morte. É a última viagem que a minha mãe fez, é a última viagem que seu pai fez para a presença de Deus. E aí o texto diz: tenham ânimo, sou eu. E aí quando Jesus coloca o pé no barco, o vento cessou. O vento parou. Quando Jesus prepara o seu coração, ele põe o pé no barco da sua vida, ele entra na sua casa e muda tudo, queridos. E toda tempestade, toda luta, toda enfermidade vai bater em retirada no tempo dele. A Bíblia fala, queridos, daquela mulher
na cidade de Naim, que estava para enterrar o seu filho. Estava indo para o cemitério. E Jesus chegou, olhou para aquela mulher que estava chorando, que estava angustiada, não cria mais na intervenção de Jesus, porque ela estava indo para sepultar o seu filho. Talvez você está aqui nessa noite, com o seu coração amargurado, com o seu coração machucado, pensando assim, não tem mais jeito. Você está tão ferido pela demora, ou pelo silêncio de Deus, que você não consegue crer na intervenção de Jesus. Aquela mulher não cria, ela ia enterrar o seu filho. Talvez você está aqui a ponto de enterrar os sonhos seus, os seus projetos, a sua vida. Você talvez esteja a ponto de desistir. E Jesus chega para aquela mulher e diz assim: não chores, não chores, não chores, porque eu cheguei. E a Bíblia diz que ele tocou o caixão. Mas na realidade, ele não tocou o caixão. Ele tocou o menino e falou assim: levanta-te agora. E o menino levantou. E a história mudou. Quando Jesus chega, queridos, tudo tem que mudar. Quem morreu tem que se levantar. Quem está doente fica curada. E toda tempestade tem que passar. Em nome de Jesus. Não será diferente nessa noite na sua vida, amém? Hoje Jesus chegou aqui, e Ele vai tratar o seu coração, já está tratando, e vai acalmar a sua tempestade. Lembre-se, a tempestade que você está passando ou vivendo, é o lugar onde Jesus vai trilhar e vai chegar até você. E no momento certo, não temas, mesmo que seja na última vigília da noite, Ele vai chegar, vai acalmar o seu coração, vai colocar o pé na sua casa, na sua vida, e toda a tempestade vai cessar. Amém? Fique de pé, queridos, irmã Lai. Queria que você aplaudisse o Senhor agora e declarasse em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Jesus está entrando agora, e tudo vai cessar, tudo vai parar, toda a tempestade vai bater em retirada, porque Jesus chegou. Aleluia.